Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Café com Mudança. É um enorme prazer estar com vocês novamente. Recebi algumas mensagens queridas. Algumas pessoas falaram comigo pessoalmente sobre a importância de continuar gravando essas reflexões todos os dias pela manhã. Então estamos aqui, né? Peço a vocês que permaneçam orando pela minha vida e que continuem mandando retorno, tanto aquilo que vocês têm sido impactados, mandando testemunhos, porque isso também edifica a minha vida, me fortalece, me faz querer continuar. Então, eu convido vocês a abrirem suas Bíblias no primeiro livro de Reis, capítulo 19, versos de 1 até o verso 18. Ao abrir esse texto, vocês vão ver que o rei Acabe, rei que governou sobre as tribos do norte de Israel, aproximadamente no período de 874 até 853 a.C., fez saber a Jezabel, sua esposa, o que o profeta Elias havia feito, que o profeta Elias tinha sido responsável pela morte de diversos profetas de Baal. Entendendo que Jezabel era filha de Etibaal, uma mulher que cresceu em um ambiente de adoração a deuses pagãos, já não é nem um pouco estranho imaginar por que Jezabel ficou enfurecida com Elias. Jezabel, estando insatisfeita com Elias, ameaça Elias de morte e por isso ele foge. Elias fugiu para Berseba e deixou ali o seu moço. A palavra do Senhor diz o seu moço porque era um jovem, alguém que estava ali aprendendo com Elias. E em Berseba de Judá, Elias deixou ali esse rapaz e caminhou para o deserto, um caminho de mais ou menos um dia. E ao caminhar, ele encontrou um pé de zimbro onde ele se deitou. E embaixo desse pé de zimbro, é importante frisar que Elias desejou a própria morte. Um anjo do Senhor veio até Elias e o alimentou. Trouxe para ele pão, ele comeu e tornou a deitar-se. Depois de ter deitado, o anjo do Senhor veio de novo e trouxe outra refeição a Elias, dizendo: come, porque o caminho que você vai seguir ainda é longo. Então Elias se alimentou pela segunda vez, e essa segunda refeição foi suficiente para que Elias tivesse energia para caminhar por 40 dias e 40 noites pelo deserto. Caminhando durante esse tempo, ele encontrou uma caverna e entrou nessa caverna. E o anjo do Senhor veio para Elias e falou assim: Elias, por que você está aqui, Elias? Por que você está aqui? E Elias vira e diz: olha, eu tenho servido ao Senhor com zelo. Tenho feito a tua obra com muito zelo. Mas os filhos de Israel se desviaram. Eles esqueceram do concerto que tem com o Senhor. Abandonaram o concerto que tem com o Senhor, ou seja, esqueceram da aliança, esqueceram do compromisso que eles têm com o Senhor. E agora estão buscando me matar. Muitos profetas morreram e agora eu estou sozinho. E o anjo do Senhor disse a Elias assim: Elias, sai para fora e põe-te nesse monte para que você contemple a face do Senhor. E aí veio, um vento, mas o Senhor não estava no vento. Um terremoto e o Senhor não estava no terremoto. O fogo e o Senhor não estava no fogo. E eis que Elias ouviu uma voz mansa e suave. E ao ouvir essa voz mansa e suave, Elias cobriu seu rosto e saiu para fora. E ao sair para fora, o Senhor tornou a perguntar para Elias: Elias, o que fazes aqui? O que você está fazendo aqui, Elias? E Elias vira para o Senhor e fala: muito tenho servido com zelo na tua obra. Tenho feito tantas coisas, mas só ficou eu. Os filhos de Israel esqueceram do concerto que tem com o Senhor. Estão procurando me matar. O Senhor disse para Elias o seguinte: vai e volta do caminho do deserto de Damasco e unge a Azael como rei da Síria. Unge a Jeú como rei de Israel. E unge a Eliseu como profeta em teu lugar.
E Elias ouviu essa palavra, mas o Senhor ainda acrescenta o versículo-chave dessa reflexão, no verso 18. O Senhor diz para Elias o seguinte: 7.000 foram os homens que eu mantive em Israel, porque não se curvaram perante Baal e nem beijaram uma imagem de Baal. Com essa palavra, o Senhor está dizendo o seguinte para Elias: você não estava sozinho. Você está achando que todos me negaram, que só ficou você. Mas não. Eu sei que você tem passado por dificuldades e eu enviei suplemento, eu enviei sustento. Mas você permaneceu olhando para as pessoas, olhando para as dificuldades e achando que só você fazia, achando que só você se dedicava, achando que só você tinha dificuldades. Mas 7.000 foram os homens que não se desviaram, que não se prostraram diante de Baal. E muitas vezes em nossas vidas nós somos assim. Nos comportamos como Elias. Temos a mania do tudo eu, só eu, sempre eu. Achamos que a maioria das coisas são feitas por nós e que a carga sobre nós é maior, que está cansativo para nós. Olhamos para as outras pessoas na igreja e achamos que não estão comprometidos o suficiente, que essas pessoas deveriam fazer, que deveriam se comprometer. Olhamos e falamos: nossa, tudo eu, só eu, parece que só tem eu. E começamos a muitas vezes nos sentir pena de nós mesmos, começamos a olhar para nós como coitados, às vezes até como explorados, como somos falhos. E com essa palavra o Senhor me mostrou o seguinte: enquanto nós temos uma visão micro, o Senhor nem sequer está limitado a esferas de visão. Eu não posso nem dizer que para Deus a visão é macro, porque está muito além do macro. O Senhor vê o micro, vê o macro, ele vê em diferentes esferas, porque ele não é limitado. Enquanto nós, muitas vezes, olhamos para o universo, a pequena parte do universo que nos cabe, em que nós conhecemos, estamos inseridos e falamos: nossa, tudo eu, sempre eu, só eu. O Senhor está olhando e falando: filho, há muitos outros que estão fazendo até muito mais do que você. Há missionários por aí afora que, além de não se dobrarem diante de outras imagens, têm sofrido muito mais perseguição do que você. Têm sofrido uma verdadeira pressão para se curvarem diante de deuses pagãos. E ainda assim não se curvaram. Filho, não é só você. Você não está sozinho, mas enquanto você olhar apenas para a sua dificuldade, você não verá que há outros que também se dedicam. Você não enxergará a necessidade de orar por eles. Você só enxergará o seu próprio problema e ficará contido em cavernas. E, infelizmente, só sairá de lá para ver quem irá suceder você.